Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Você já se perguntou quanto custam os olhos da cara? A gente sempre costuma falar, nossa, isso daqui custa os olhos da cara, mas qual é o valor dos olhos da cara? Enfim, vamos fazer uma reflexão sobre isso. E o agradecimento de hoje vai para uma professora muito querida, que sempre me acompanha, comenta, que é a Rosinha. Ah, minha querida, meu muito obrigado vai para você. E então, quanto custam os olhos da cara? Olha, antes de falar exatamente o valor precificado, né, quantizado, eu vou explicar um pouco do contexto dessa expressão. Essa expressão já é bem antiga e vem de um costume bárbaro de que eles pegavam, capturavam principalmente os reis e os prisioneiros e arrancavam os olhos como forma de realmente desonrá-los, porque os olhos eles têm um valor fundamental para toda a obtenção de conhecimento que a gente tem. E então, tirando, removendo os olhos principalmente dos reis de um outro povo dominado, era um símbolo tão forte de que você estava tirando a dignidade daquela pessoa de poder ver o mundo, de poder contemplar o mundo. E tudo aquilo que é visto, por ter um valor inigualável, inestimável, essa expressão acabou sendo cunhada justamente por isso. Então, quando uma coisa é muito cara, a gente usa, nossa, isso daqui custam os olhos da cara, justamente por essa supervalorização dos olhos da cara. E aí, em algumas pesquisas aqui, envolvendo vendas de órgãos no mercado negro, eu encontrei uma tabela aqui de preços das partes do corpo. Não que, claro, você tenha interesse em vender os seus olhos ou algo do tipo. Tanto é que as pessoas usam muito a expressão, nossa, vou vender o rim pra isso aqui. E quanto será que custa um olho, um rim ou a maioria dos órgãos? E olha só que curioso. Um rim, ele custa 262 mil dólares, em média, claro, tudo isso é em média. Você consegue vender o estômago por mais de 500 mil dólares. A pele, ela tem um sistema de unidade diferente, então você vende, são 10 dólares por polegada quadrada de pele. Tem pessoas que compram pele. Fígado, 157 mil dólares. E o par de olhos, né, tá 1.525 dólares. O par de olhos, ou seja, né, dá aí pra tirar uma graninha vendendo seus olhos. É claro, em geral, essas vendas, elas acontecem quando uma pessoa acaba indo pra uma funerária e aí ela não tem nenhum paradeiro, assim, ninguém sabe qual era a família, de onde ela vem, e aí acontece de essas pessoas acabarem vendendo pro mercado negro os órgãos, porque elas não vão ter que dar satisfação pra ninguém. Mas então, como a gente pode trazer uma reflexão sobre isso? A gente viu a valorização dos olhos e como isso gerou a expressão que nós usamos hoje, né? Isso custa os olhos da cara. E é muito curioso porque eu logo lembrei de uma expressão, uma frase muito famosa, que ela tá escrita no livro O Pequeno Príncipe, em que fala: o essencial é invisível aos olhos. E é muito curioso porque quando no livro o Pequeno Príncipe tá conversando com a raposa, ela fala isso pra ele, de que aquilo que é mais importante, ela não deve ser visível aos olhos. E ela fala que só se vê bem com o coração, e que os homens esqueceram dessa verdade. E eu acho muito interessante porque quando eu olhei na tabelinha lá do mercado negro, um coração vale bem mais do que 100 mil dólares, enquanto um par de olhos vale 1.000 e poucos dólares, ou seja, 100 vezes mais. Isso é curioso porque quando a gente para pra pensar no que vale muito mais a pena a gente ver, ou seja, naquilo que é essencial, aquilo que nós vemos com o coração vale muito mais do que aquilo que a gente vê com nossos olhos. Mas infelizmente a gente dá muito mais valor para aquilo que a gente vê. Tem até aquele ditado em que a gente fala, né, só acredito vendo, que acontece que é uma referência também bíblica a São Tomé, que falava, né, só acredito vendo, quando falaram que Jesus ressuscitou. E é muito curioso porque a gente se comporta muito dessa forma. A gente só acredita nas coisas quando a gente vê. E se a gente não vê algo com estes olhos, a gente acaba não acreditando. Mas tem verdades que elas estão tão intrinsecamente ligadas a algo que não é visível, que se a gente não tiver a sensibilidade para tentar olhar com o coração, a gente deixa de entender aquela mensagem. Por isso, com base nessa verdade de que o essencial é invisível aos olhos, eu convido você a, junto comigo, ao longo dessa semana que só está começando, como sempre, refletir.